Nunca, nos meus piores pesadelos, eu imaginei que chegaria tão perto do fim e que, de alguma forma, ainda poderia voltar para contar o que vi. Mas aconteceu. E hoje, compartilho com vocês, porque não há palavras suficientes para descrever o que senti, o que vi e o que mudou para sempre na minha vida. Tudo começou num dia comum. Eu estava em casa, sozinho, cuidando de algumas tarefas, quando senti uma dor estranha no peito. Era intensa, esmagadora, como se meu coração estivesse tentando se libertar do meu corpo. No começo, tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço ou ansiedade. Mas a dor só aumentava, e de repente, senti minhas pernas falharem. Caí no chão, incapaz de me mover, enquanto o ar parecia ser sugado dos meus pulmões. O que aconteceu depois foi indescritível. Foi como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido. Não havia cores, nem sons, apenas um silêncio absoluto e um vazio, que paradoxalmente parecia acolhedor. Eu flutuava, ou melhor, sentia meu corpo se desacoplar de mim. Era estranho, aterrorizante e, ao mesmo tempo, incrivelmente libertador. Eu podia me mover sem esforço, flutuando acima do que agora percebo ser meu próprio corpo. E ali, naquele instante, percebi algo que nunca esperaria. Não havia medo, apenas uma curiosidade profunda, uma sensação de que eu estava prestes a entender algo que sempre esteve escondido da humanidade. Então, veio a luz. Não uma luz comum, mas uma presença que irradiava calor, amor e compreensão. Era intensa, brilhante, mas não cegante. Uma luz que parecia enxergar dentro da minha alma, e não apenas os meus erros ou medos, mas tudo o que eu poderia ter sido. Todas as possibilidades que ainda poderiam existir. E nessa luz, ouvi algo que parecia uma voz, mas não da forma como conhecemos. Era uma compreensão que penetrava minha mente, uma mensagem sem palavras, mas com significado profundo. Ainda não é a sua hora, parecia dizer. Ainda há coisas para aprender, ainda há vida para viver. Enquanto flutuava, vi minha vida passar diante dos meus olhos. Não apenas momentos grandes ou importantes, mas detalhes que eu jamais pensei que importassem. O sorriso da minha mãe numa manhã chuvosa, o abraço inesperado de um amigo, até as pequenas escolhas que moldaram quem eu sou. Cada momento era vivido com intensidade, como se o tempo tivesse parado, mas ainda assim fluísse em uma dança perfeita de luz e emoção. Senti um amor profundo por tudo e por todos. Um amor que não se limita à compreensão humana. Era um sentimento de unidade, de conexão com cada ser, cada pedacinho do universo. Naquele instante, todas as disputas, ódios e medos pareciam insignificantes. Tudo era pura energia, pura vida, pura existência. Mas também houve o contraste, um frio, um vazio sombrio, que parecia tentar me puxar para longe da luz. Um lugar de dor, arrependimento e solidão. Vi pessoas que haviam perdido o caminho, presas em seus medos e raivas, incapazes de se libertar. E então compreendi algo fundamental. A morte não é o fim, mas cada escolha, cada sentimento, cada ação, molda o caminho que seguimos após ela. O amor nos leva para a luz, o medo nos mantém nas sombras. Por um momento, pensei em não voltar. A paz que senti naquele estado era maior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado na vida. Mas novamente aquela voz, aquela compreensão silenciosa, me lembrou: ainda não é sua hora. Volte e viva. Compartilhe o que aprendeu. E subitamente, senti meu corpo se aproximando, minha consciência se fundindo novamente com minha forma física. A dor retornou, o ar voltou a encher meus pulmões, e eu despertei, exausto, mas vivo. Quando recobrei os sentidos, tudo parecia diferente. O mundo parecia mais intenso, mais vibrante. Cada cor, cada cheiro, cada som carregava uma profundidade que eu jamais havia percebido antes. E acima de tudo, senti uma gratidão avassaladora. Gratidão por ter tido uma segunda chance, por ter visto além do véu que separa a vida da morte, por ter compreendido a fragilidade
e a preciosidade de cada instante. Nos dias que se seguiram, tentei explicar o que aconteceu, mas percebi rapidamente que palavras humanas são limitadas. Como descrever algo que transcende toda lógica e experiência? Como explicar uma luz que é amor puro? Um vazio que é tanto acolhedor quanto aterrorizante. Então percebi que a única forma de realmente transmitir isso é através de experiência pessoal e reflexão. Desde então, minha vida mudou radicalmente. Comecei a valorizar cada momento, a me reconectar com as pessoas que amo, a entender que o perdão e o amor são muito mais importantes do que guardar mágoas ou ressentimentos. Cada gesto de bondade, cada sorriso sincero, cada abraço tornou-se um tesouro precioso. E, sobretudo, compreendi que a morte não deve ser temida, mas respeitada e compreendida como parte do grande ciclo da vida. Hoje, ao compartilhar minha experiência, não estou apenas contando uma história. Estou oferecendo um vislumbre do que existe além. Uma mensagem de esperança, uma prova de que há algo maior do que nós. Algo que nos acolhe quando chegamos ao limite. E se há uma coisa que quero que você, que está me ouvindo agora, leve consigo, é esta. Cada vida é um milagre. Cada instante é único. E cada escolha que fazemos importa. Se você está passando por momentos difíceis, se sente medo da morte ou da perda, lembre-se de que a experiência de quase morte me mostrou que a vida é muito mais do que pensamos, que existe amor, luz e entendimento esperando por cada um de nós, e que cada instante que vivemos é precioso demais para ser desperdiçado com ódio, medo ou arrependimentos. E se você quer continuar explorando histórias como a minha, relatos reais, experiências sobrenaturais e momentos que desafiam a compreensão humana, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E venha comigo nessa jornada de descobertas, mistérios e reflexões sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Porque, acredite, a vida é muito mais profunda e surpreendente do que qualquer um de nós jamais poderia imaginar. E eu quero que você veja isso comigo. Obrigado por assistir.